Valendo? E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Ribeiro, estou aqui com os meus colegas de sempre, o grande Carlos Henrique. E aí, galera, Carlos Henrique na área. Carlos 01 ou Carlos 02, tanto faz. Ou só Carlos, também serve, né? E o grande Carlos Coleto. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de nada, aquele like de sempre, comentários, sugestões de pautas e seguimos aí. É isso aí. Né, hoje a gente tá cheio de apostas, né? Inclusive, vamos apostar aí quem que fala mais. Será que vai ser o Carlos 1 ou o Carlos 2? Me senti desafiado. O céu é o desafio, né? O céu é o limite, aliás, né? As baterias são o limite. As baterias, o que acaba primeiro, né? Bom, hoje a gente tem, né, uma grande surpresa, né? Nossa primeira convidada aqui. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar. Quem é? Quem és tu? Quem é essa convidada? Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Ariane. Eu sou formada em Psicologia aqui pela UFN. Atualmente eu faço mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens e estou aqui para falar um pouquinho dessa parte mais psicológica dessas questões de apostas, né, e tudo mais. É isso aí, Ariane. Muito obrigado por ter vindo aqui participar junto com a gente. Eu tenho certeza que tu vai trazer insights muito legais. E vamos lá, né? Agora que a gente está com o time completo, vamos falar então o tema de hoje, que é jogatinas na web, o novo bicho é a bet. É isso? Exatamente. Então, para dar uma contextualizada rápida sobre o tema, né? Como é assim, né? Da onde que a gente tirou? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em sites ou aplicativos de apostas, tigrinhos da vida, coisa assim, né? Essas bets, como são chamadas. E recentemente agora, eu acho que foi ontem ou anteontem, do dia que a gente está gravando esse vídeo, saiu o projeto de lei ou lei, também não me lembro agora com precisão, mas enfim, saiu a voz do governo sobre a regulamentação desses sites de aplicativos. E daí, sites de apostas, perdão. E aí existe aquela gigantesca lista de sites de apostas e bets que vão desaparecer porque não estão regularizadas, mas ao mesmo tempo existem aquela outra lista que vão pagar o seu tributo para o governo e estão legalizadas, podem seguir operando normalmente. E é aí que começa o nosso debate, né? Pessoas que estão dentro desse círculo estão apostando, estão jogando e estão se arriscando. É isso aí, olha que loucura, né? Então, bom, como a maioria de nós somos publicitários, né? Vamos puxar um pouquinho a sardinha pro nosso lado, né? Querendo ou não, a gente é bombardeado, né? Não sei se vocês estão nessa bolha também, todos os dias, né? Televisão, internet, enfim, pelas bets. Eu queria saber um pouquinho mais o que vocês acham sobre essa questão, né? Da publicidade massiva, né? Sobre as bets, né? E como que isso impacta ali a cabeça do jovem, do adulto, né? No sentido... Pode? Não, continuando o que o Bruno tá falando, a questão do massivo realmente é massivo. É né? massivo de verdade, Porque não é? se começou ali com alguns influenciadores, já tem times de futebol, programas de rádio, até alguns programas de televisão que já estão tendo esse suporte. Então, é aquela história assim... milagrosamente, agora, antes a bet era extremamente nociva, mas via regulamentação vai ser possível esse jogo continuar. Então, assim, existe uma bet do bem? Né? Então, assim... Uma boa pergunta. Já começa por aí os problemas que a gente vai ter na discussão de hoje. Vamos lá. Quem quer dar início aí, então, às preocupações? Passo a palavra para a convidada. Eu tava pesquisando um pouquinho sobre, né, até para poder falar mais bonitinho sobre isso, e eu tava vendo sobre justamente que essas questões, né, de apostas e tal, não é uma coisa atual. Tipo, desde que a gente consegue dar valor a algo, a gente consegue apostar algo, né? E toda essa questão de apostas traz muito dessa adrenalina, dessa coisa de tipo, nossa, ali, vamos ver se eu consigo ganhar, vamos ver se eu consigo perder. Isso traz muita coisa para dentro do nosso sistema em si. Então, é uma coisa que vem desde muito tempo antigo até hoje, só que hoje é muito mais fácil a gente ter acesso, porque tá em todo lugar na internet. Quando a gente só tinha televisão, rádio, era uma coisa mais clandestina, a gente fantasiava muito, né? Tipo, com, nossa, cassinos só lá em Las Vegas, no máximo aqui na Argentina. Então, tipo, não tinha muito como a gente chegar nisso. E agora com a internet tá, tipo, na nossa mão, assim. Aproveitando o que a Ariane estava falando, assim, tipo, a pessoa que tem um pouco mais de idade, existiu uma época até bingos eram permitidos, né? Pois então, isso foi era proibido uma febre, depois. né? Então... brincava-se muito, né, que a terceira idade ia muito pro bingo, mas... o que eu vi, mas a questão das bets e esse jogo
eu provoco muito que parece um pessoal que tem a síndrome do alecrim dourado, né? Porque é aquela história assim, a gente sabe que a probabilidade de ganhar é extremamente baixa, mas eu sou o escolhido, então eu vou jogar e eu vou ganhar. E aí não acontece. Normalmente não é bem por aí, né? Mas é que, assim, a gente tem que também contextualizar o Brasil, né? A gente, de certa forma, é um país pobre, né? E o nosso, pelo menos, não sei se é o caso de vocês, mas eu cresci vendo minha família jogando na Mega Sena toda Jogo do semana. bicho, né? Quem é que não tem um vô que joga no bicho? Assim, Né? uma coisa... Então, assim, todo mundo, né? Tinha a Mega Sena, tinha a Telecena também, né? Enfim, então, como que as pessoas ficam ricas? Ou dando golpe, né? Ou ganhando a Mega Sena, né? Eu aprendi assim, porque trabalhando, né? Normalmente não é um caminho muito... Enfim, né? Era sofrimento. E é só fazer um comentário, Claro. então, né? E o mais interessante é a gente ver que essa questão das bets, né? Que a gente pode encontrar a galera de diferentes públicos, diferentes faixas etárias, vou usar o termo, né? Caindo, às vezes, no discurso da bet do enriquecimento fácil, né? E que nem o Bruno falou, a gente sabe que um brasileiro aí que vive com um salário mínimo ele não é um valor que é capaz de te dar uma vida, às vezes, confortável, a gente sabe que é difícil, e as pessoas estão colocando todo esse valor, às vezes, na bet, e aí entra questões de discernimento, né? Às vezes pela faixa etária, quem são as pessoas que estão mexendo, qual é o conhecimento delas disso, qual é a educação financeira que elas recebem, em que faixa de responsabilidade elas estão na vida adulta ou na vida jovem, às vezes até na vida, no público mais idoso, sabe? Então são questões bem profundas e agora com a regulamentação, elas, acredito eu, que os casos vão se agravar mais ainda, porque é tipo assim, é você não ter dinheiro nenhum, mas ir lá e apostar no bicho, é você não ter dinheiro nenhum, ir lá e fazer uma compra no crédito. É como se a gente estivesse fazendo uma compra no crédito, né? Só que, Sem às receber vezes, sem o produto. receber. Exatamente. Então, é uma questão que vai desde a educação financeira, desde questões psicológicas, que bom que a Ariane veio, assim. Sim. É muito profundo isso, é muito complexo. Aproveitando, então, esse gancho que o Carlos já deu, eu vou para a próxima pergunta, que é: quais são as principais consequências sociais e financeiras que vocês veem que surgem a partir do vício em aposta, né? Porque, basicamente, acho que esse é o caminho, né, que as coisas estão tomando. Ariane, pode... Falência. Normal, assim, Poucas é muito palavras. padrão. Muito obrigado. É isso, por minha hoje. contribuição de hoje é essa. Não, mas realmente, assim, porque o que acontece? O pessoal que ele tá muito mais numa questão de vulnerabilidade, quando tá nessa situação, eles ficam muito mais abertos pra, tipo, tentar qualquer coisa que tire eles disso. E provavelmente, quando tu chega num ponto de casa de apostas, é porque tu já tentou várias outras oportunidades e tu foi tendo... Não é falhando, mas tipo, não tendo êxito nesses tipos de situações. Então, acontece que vai para casa de apostas e aí tu já tá numa situação financeira ruim e tu tem essa síndrome do alecrim dourado, tipo, não, mas pode ser que eu tenha o número certo. Hoje é o meu dia. Exato. Hoje eu acordei, a vizinha olhou pra mim, disse oi. Daí, então, cara, nada vai abalar o meu dia. Cara, não é nem um ditado, mas é algo muito costumeiro do brasileiro, assim, que é, tipo, a gente tá vivendo o dia e tal, aí fala um número aleatório. Por que eu pensei nesse número? Vou jogar no bicho. Sempre. Maravilhoso. Sempre. Placa de carro, né? Sim. Placa. Então, tipo, a gente já tem esse viés, assim, e quando tá nessa parte da falência, vai tentar qualquer coisa. E essas casas de apostas, né, os bets, inclusive, eles te prometem muita coisa. E aí tu fica, tipo, mas, sabe, tá vindo uma coisa interessante que pode ser que eu consiga, pode ser o meu momento. E aí tu vai apostando, pode se criar um vício nisso, então é complicado. Eu acho que a Ariane largou uma frase que é a questão principal da publicidade dos bets. Que eles não precisam te convencer que tu vai ganhar. A construção inteira que é feita de todo mundo ganhando é ele fazer você pensar que pode ser que eu ganhe. E aí, no momento do pode ser, tu vai arriscar. São valores pequenos que a maioria permite inicialmente. E aí eles já te dão o dobro do que tu colocar, mas aí tu tem que fechar mais o dobro para poder sacar. E eles vão te prendendo dentro do jogo, que você vai acabar sem nada, e às vezes tu entra naquela... mas eu vou pelo menos então recuperar o que eu perdi.
E aí tu entra, né, exponencialmente nessa questão que acaba, que ela disse, em falência, infelizmente. É uma falsa promessa que eles nunca te prometeram. Exato. É tu que acredita nela. E eu acho que, voltando na questão da propaganda, se a gente for ver esses anúncios, tipo, no YouTube aparece agora os anúncios triplo, né, que tem duplo de bets. Meu E Deus, se a gente for ver a estética das propagandas, sempre são retratadas pessoas, o antes e o depois, né? Uma galera mais simples, e aí na facilidade de mexer ali no seu app, no seu celular, corta pro take seguinte, a pessoa já tá vivendo em outro país, assim, com uma disponibilidade absurda. Recursos, com né? recursos e uma facilidade gigantesca. Então, uma pessoa que não tem um discernimento midiático, vamos dizer assim, minimamente desenvolvido, ela vai ver aquilo, vai se deslumbrar com aquele conteúdo sendo mostrado e já partindo do ponto do pressuposto de que ela tem uma dificuldade financeira, está passando por um momento difícil na vida, não tem como ela não ir atrás. Ela vai pensar, cara, é a minha chance, agora vamos ir com tudo, né? Isso pega muito, tipo, e aí não é só em bets, eu acho que a gente tem um problema da geração que tá vindo e começou na minha geração, que é as fórmulas mágicas para ficar rico. Então, tipo, eu não sou bem-sucedido, não é por uma questão de esforço, é porque eu não conheço o caminho secreto que resolveu isso. Que vai ter aquele curso que vai vender isso, que vai ter o fulano que fez isso. Então, o jogo, ele ocupa muito esse espaço. Então, hoje ele se vende, às vezes, como entretenimento e tal. E, ok, tipo, existem pessoas se reúnem para jogar pôquer com os amigos e rola o dinheiro real junto. Então, só que o gatilho que ela cria, e tem uma teoria por trás, que é a captologia, que é o J.B. Joffe, que, se eu não me engano, o nome da pessoa eu esqueço, mas que é o uso do computador como uma tecnologia persuasiva. Então, esse design construído nesses jogos, ele faz parecer que tu sempre quase ganhou. Então, um jogo que quase todas as bets têm, que é o tal do foguetinho lá, que tu tem que adivinhar quando ele vai parar. Se tu botar 2, ele vai parar em 1,98. Então, tipo, tu errou por muito pouco. Sabe? Então, essa construção é muito grande, sabe? Na verdade é feito, né? A programação dos caça-níqueis, de forma geral, né? Online ou em cassino é sempre assim, né? Que tu sempre quase ganha, né? Assim, ou você ganha uma e perde 10, né? Ganha uma e perde 10. Então é para forçar a pessoa... Não, eu não ganhei dessa vez, mas se eu jogar mais uma vai dar certo. Mais uma vai dar certo. Isso aí se chama reforço intermitente. Era o que eu tava estudando sobre isso. Maravilhoso ser uma psicóloga. Não, é muito legal, porque lendo sobre dá pra perceber que é exatamente isso que acontece dentro de cassinos. O que é o reforço intermitente? A gente tem um reforço que tu faz algo legal e aí tu ganha um reforço positivo, que, não, vou continuar fazendo, ok. Só que esse reforço, ele, quando é, tipo, com seres humanos e tal, tipo, tudo bem, toda vez que eu for lá, eu sei que eu vou conseguir, então eu não vou ir com tanta frequência. Tipo, eu não vou ficar indo, buscando isso o tempo todo, eu vou lá quando eu precisar e é isso aí. O reforço intermitente é um reforço que ele te dá o que tu precisa, mas é irregular. Tu pode conseguir na próxima que tu tentar, ou tu pode conseguir nas próximas 10, tu não sabe. E isso é muito interessante, porque ativa dentro de ti, tipo, aquela adrenalina, tipo, essa aqui eu não consegui, mas na próxima eu posso conseguir. E quando tu consegue, é um estouro de dopamina, de felicidade. Nossa, finalmente! Então quer dizer que eu posso, então eu vou fazer de novo. Então tu fica naquela coisa e é assim que se torna a expectativa, né? Na verdade, a expectativa faz com que você se mantenha ali naquele ciclo, né? Sim. Eu já tive dentro de cassinos reais e tem umas coisas que são muito doidas, por exemplo, nas máquinas de caça-níqueis. De tempo em tempo vai sair o barulho de que alguma máquina ganhou. Tá? E foi muito engraçado. Eu já tive num cassino menor que era uma linha reta de máquinas de caça-níqueis. E tu via o barulho e tu se afastava e olhava e tu via que ninguém tinha ganhado. Então, tipo, era só um ambiente do cassino te induzindo a alguém estar ganhando. Então, essa construção... De tempos em tempos, vamos lá, botar umas moedinhas caindo aí, senão... Que marketing sensorial obscuramente maravilhoso. O cassino é perfeito, né? Tanto ele não tem janelas, tu não vê o tempo passar. Então, a construção de jogos, ela é muito grandiosa nesse sentido. Nossa. Não muito positivo, mas grandioso. Boa. Bom, dando continuidade, né? Agora vamos falar um pouquinho, né, dos influenciadores, né? A gente tem vários casos de influenciadores que estão surgindo, enfim, sendo presos ou tendo que lidar ali com a justiça, né? Enfim, eu queria saber um pouquinho da visão de vocês aí. Qual que é o papel do influenciador, né, em divulgar, no caso, uma bet ali, né?
enfim, como que vocês enxergam isso, né? Até onde seria o certo, até onde passou dos limites, né? E vira uma influência mais rígida ali, né? Mais persuasiva no sentido ruim da palavra, né? Pois é, eles têm uma linha muito tênue, assim, que é interessante de ver que às vezes eles cruzam a linha, só que eles voltam de certa forma. Porque o que que acontece? Influenciadores, eles são, tipo, eles têm essa fama porque, primeiro, influenciadores, né? Então, eles são aquelas pessoas que tu se influencia por eles. Eles têm aquela vibe que tu olha, tipo, eu gosto de fulano, eu gosto muito de ciclano. E aí, quando tu gosta muito, é uma pessoa que se mostra, legal, humilde, tu se identifica com ela, tu começa a criar essa conexão, mesmo que do outro lado não tenha nada, mas tu com aquela pessoa, tu cria. E aí, de repente, essa pessoa, tipo, um dia ela mostra, tipo, consegui dar um carro pro meu tio, assim, que era o sonho da vida dele. E, nossa, incrível, maravilhoso, meu tio super feliz, amo você. E tu ali no teu quarto, sozinho, olhando, sabe? Tipo, Então, ele cria aquela coisa, tipo, olha que vida maravilhosa e incrível que eu estou conseguindo, dando presentes, tendo dinheiro. E aí, o próximo stories que tu passa... então, pessoal, tem aqui esse joguinho. Então, é aquela coisa que... ele te dá aquela sensação de, tipo, nossa, ele conseguiu tudo isso com esse joguinho aqui. E eu acho muito, de certa forma, cômico, que quando eles são culpabilizados por isso, tipo, vocês mostram uma vida fantasiosa e vocês não falam muito sobre isso. Não, mas joga quem quer. Eu avisei antes do Stories que era para maiores de 18 anos e se tu foi, é tu, sabe? Então, tem essa coisa, assim, que eles mostram toda essa glamorização, mas, ao mesmo tempo, eles dão para trás, assim, no sentido, não, pera, mas eu avisei antes. Tem uma outra questão, desculpa, Vai lá. São os vídeos, né, inflados, né, que é assim, o cara roda a roleta ali, sei lá, ganha, daí joga de novo, ganhou de novo, ganha, daí você fala, se o cara ganhou 3 vezes seguida, eu também consigo, né, mas por que o meu não dá 3 vezes seguida que nem o do artista daí? Não, todo jogo, tipo, até a gente falou de regulamentação antes, ele tem um percentual de vitórias que ele tem que entregar. Então, assim, uma forma fácil de ver isso, eu não sei se nas outras cidades, assim, mas aqui tá muito, é as máquinas de ursinho. Tá? Então, a máquina, ela tem um momento ali de, sei lá, aqui, por exemplo, do Carrefour, como eu conheço o pessoal que tira os ursinhos lá, eu sei que tava em 16 tentativas. Então, a cada 16 jogadas, se não saísse nenhum ursinho, na próxima da 17ª, a garra estaria mais forte. Então, ela pegaria mais facilmente o ursinho. Então, todo jogo, todo caça-níquel, ele tem um percentual que a casa vai entregar. Então, isso é no mundo do, tipo, digamos, das bets regularizadas. Talvez fique assim. Só que esse percentual é ínfimo. Esse é a questão 1. Então, às vezes, tu não tem o caixa para manter até a tua vitória. E, às vezes, a tua vitória não vai pagar tudo que tu colocou. Tá? Então, esse é um ponto. E a outra questão, e aí entra numa questão publicitária que me incomoda bastante, que é as contas desses influenciadores geralmente são bufadas. Então, se a nossa, chutando muito alto, quando tu criar uma conta, ela tem uma chance de 1% de vitória, a dele tem 50%. E quando isso não é informado, aí me incomoda no quesito de responsabilidade social com o público que eu estou influenciando. Aqui me pega. É uma enganação verdadeira, né? Tu tá enganando as pessoas, né, nitidamente ali, né? Então, isso me incomoda, isso eu não vou negar. Eu acho que o Coleto tocou nesse ponto interessante da responsabilidade social, né, que as pessoas têm. Eu não sei se eu tenho bagagem para poder afirmar qual que é em si o papel do influenciador nesse cenário, mas a questão de os efeitos que ele trazendo, eu acho que é muito interessante a gente debater, porque eu vejo assim, qual que é o efeito que o influenciador está exercendo sobre a pessoa que assiste, que consome aquela bet. Sei lá, ele vai ativar, vou me meter na parte da Ariane, ele vai ativar o neurônio espelho daquela pessoa, ela vai ver que ela tem chance, a partir daquela projeção que o influenciador está fazendo do perfil dele, que em si já é bufado, então já está num nível superior, já está numa facilidade superior, e a pessoa vai atrás, a galera vai atrás, vai se sentir à vontade, vai ver que aquele comportamento, que aquela tentativa de aposta está sendo validada por uma pessoa que ela admira, por uma pessoa que não mentiria para ela. Exato. E vai indo atrás. Mas esse é um ponto interessante, porque
a gente tá tendo toda essa onda, né? Tipo, que tá mostrando, ó, as bets, elas não são tão seguras, né? Tem que tomar cuidado. Tem muitas que são fraudulentas. Então, por que as pessoas continuam apostando? Porque tem os influenciadores que, tipo, tu confia neles, tu sabe... Tu cria essa conexão e tu fica, não, mas esse aqui eu confio, eu sei que ele não mentiria pra mim. Tipo, não tem por que ele me enganar, né? Exato. Aí tá lá ele fazendo tigrinha, tipo, não, mas se fulano tá fazendo, então eu acho que é seguro, porque eu confio em fulano. Então, acaba ultrapassando esse nível de, eu sei que é inseguro, mas se fulano tá fazendo, né, acho que dá. Acho que comigo é diferente. Eu acho que pega muito essa questão, e eu já vi alguns influenciadores falando, mas eu não sou pai de ninguém, sabe? É o que mais bate, assim, tipo, eu não escolhi esse público, o público me segue porque quer. Pois é, mas tu só tem o poder de influência que tu tem porque esse público te segue. Então, não entregar um respeito a ele, tem vários que não entregam em várias áreas, não é só nesse quesito de bet, né? A gente sabe atores, cantores, que às vezes têm um tratamento com o público que é bem complicado e tudo mais. Mas tu vê argumentos que são assim, por exemplo, saiu uma bet nova, olha como eu estou mudando de vida jogando nela, ela está pagando muito. Então, realmente, ela está pagando muito para a pessoa que está anunciando para você, ela só quer o seu dinheiro mesmo. Então, tem esse cuidadinho, por favor. Boa. Bom, gente, continuando então para os próximos temas, né? Com tanta gente caindo, né, nessas bets, e aí? Tem alguma fiscalização, né? A gente comentou ali que o governo, o Congresso, se eu não me engano, tinha aprovado uma lei, enfim, alguma coisa. Mas e como que a gente pode proteger as pessoas, né? Das bets, né? E aí? Quem que... Educação financeira, educação midiática. E na parte da psicologia eu não vou falar porque a gente... e porque eu não sei. A parte da psicologia, basicamente, é criar essa inteligência emocional, assim, né? De entender limitações e os perigos, né? Mas, claro, falando é muito fácil, né? Tu tem que tá na prática e, tipo, ter bastante mental para isso. Mas uma coisa que não é da área da psicologia, mas que eu acabei descobrindo e achando interessante, é que eu tinha comentado com uma amiga minha que, não, eu vou falar amanhã sobre casas de aposta e tal. Ela, cuidado que nem todas são tão ruins. E aí eu descobri, né, dentro dessa conversa, que a minha amiga, ela trabalha na área de financeiro de uma das casas da aposta, onde ela tem esse cuidado de, tipo, ok, tem tal apostador que ele tá apostando, tipo, muito frequente e com muito dinheiro, vamos bloquear a conta dele. Então, tem casas de aposta que, sabe, dão esse certo cuidado, mas, obviamente, devem ser, tipo, muito poucas, então não dá pra confiar. E é o cuidado depois que já houve ali uma mordida legal. Tipo assim, É isso que eu ia Tipo, falar, o dono né? do bar, aquele cara já comprou umas 10 tequila aqui comigo, vamos parar de ver a próxima. Não, daqui a pouco ele vai morrer aqui, eu vou ter comprou que... 10 tequila, eu pego a chave do carro, mas a cirrose é problema teu. Verdade, tem esse ponto. É meio complicado. Vai, por favor. Mas, assim, na questão da regulamentação, e uma questão que eu vi, e é um pouco assustador, e dá ao público, que geralmente é cliente dessas bets, era a questão do dinheiro do Bolsa Família estar sendo usado Que loucura, nisso. vocês Né? viram a... Acho que era... colocando toda ali. Nossa. Cara, imagina se tu... tivesse bet na época da pandemia, quando tinha o O auxílio auxílio. emergencial. Ninguém mais tinha. 50% do auxílio emergencial era em bet, né, cara? Até a não gente mais. ia... Não, e aí, assim, uma questão que eu não gostei da ação, eu entendo o que foi feito, entendo a decisão do governo, mas eu não acho boa, que é só o proibir. Porque como a gente já conversou aqui, quando entra no vício, é muito difícil sair. Então, o governo tem um público que já é carente, né? Por isso recebe o Bolsa Família, que ele está vendo, cara, é um público que já está viciado. Então, ou eu posso dar um jeito de ter uma política pública para ajudar essa galera a sair, e eu tenho o nome de todo mundo que está nisso, ou eu vou só proibir. Aí, ok, não vai mais poder usar diretamente o cartão do Bolsa Família. Quem conhece um pouquinho literalmente de vila, de mercado, o que vai acontecer? O cara vai chegar no mercado, vai dizer, tá, tira a senha aqui do meu cartão e tu me dá 80. E aí o cara vai lá e vai botar o dinheiro, porque ele continua viciado. Então, eu entendo o que foi feito, sim, é uma ação necessária, né? Tirar um dinheiro que, afinal, está vindo de toda a população e está sendo gasto ainda mais em bets que vai para fora do país, então, um dinheiro que só está saindo.
mas uma política pública de apoio a viciados em jogos que não é uma brincadeira deveria estar sendo discutida junto. Sabe? Na verdade, já era para estar rolando, né? Antes de qualquer coisa, né? Na matéria que vocês compartilharam ali, até falam, né, que uma das regulamentações é que as bets tenham uma diretoria aqui no Brasil, né? Então, tenham pessoas que respondam no Brasil pelas empresas, né? Mas, assim, tudo bem, agora vamos coletar impostos, né? Legal, bacana, mais imposto, em teoria, mais coisas boas pro povo, né? Mas e aí? Como que esse dinheiro vai ser aplicado, né? Tem alguma visão política para isso, né? Ou a gente só vai pegar mais dinheiro para jogar fora, né? Que é mais ou menos o que acontece. Então, é uma preocupação bem grande, assim, né? Beleza? Seguimos. Vamos pro próximo? Então, assim, já quase chegando no nosso final aqui, né? Queria falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental de quem perde mais do que suporta ali, né? E aí, quando tu perdeu ali, né? Normalmente a gente já falou que a pessoa já tem um vício, né? Então, normalmente quem aposta, não necessariamente tá numa situação de financeira ruim, mas, né? Quem tá numa situação financeira ruim tem mais tendência a cair numa situação de aposta, né? E aí, quando a gente chega literalmente no limite, assim, que você fala, cara, agora eu perdi o carro, perdi a casa, perdi a mulher, perdi a vida, sei lá, né? Como lidar, né? E acho que o fato de ter uma psicóloga agora vai fazer toda a diferença. Então, essa parte é interessante de entrar, principalmente porque às vezes tem uma culpabilização muito da pessoa mesmo, assim, não foi tu que colocou todo o teu dinheiro ali, foi tu que quis fazer isso, foi tu que decidiu isso. Só que, literalmente, vício em apostas, ele tá dentro do manual de distúrbios, né? Que a gente usa dentro da psicologia. Então, ele é um distúrbio que precisa de tratamento psicológico. Não é, culpa da pessoa. Ela entra dentro do vício, mas isso daí se torna meio que uma patologia. E aí, eu trouxe aqui anotadinho até, todos os pontos das patologias, mas esses são verdadeiros pontos que acabam fazendo a pessoa desenvolver isso, né? Perder tudo, apostar dinheiro que não é dela. Tem vários outros também, dificuldade de se controlar por questões de apostas, né? Não consegue parar, esconde que está apostando, né? Então, vários pontos, assim, que demonstram que a pessoa tem um transtorno e que é importante tomar cuidado, né? E, principalmente, buscar ajuda psicológica, né? Buscar se cuidar dentro desse ponto. Até porque, quando a gente entra numa questão de falência econômica, não que seja um motivo, mas pode ser gatilho para questões com depressão. E a gente sabe onde a depressão pode levar a uma pessoa, então, sempre bom cuidar, né? Então, buscar auxílio psicológico, entender que é um transtorno, não é culpa da pessoa, se não é uma coisa que ela está fazendo porque quer, é um vício, é um transtorno. E precisa ser cuidado. Boa, querem... Eu acho que aproveitando o gancho de tudo que a Ariane falou, né? Ariane, desculpa. Travou a língua. Eu acho que é o nosso podcast mais pesado, né? Então, é um clima mais bad vibes, mas tem que ser discutido e é algo que tem que vir a público. Mas é a questão, assim, muitas vezes a pessoa que está no vício, ela não percebe. Sim. Então, é aquele que se bebo todas as noites, mas é só uma tacinha de vinho. Então, eu não sou alcoólatra. Para a hora que eu quiser. Não, inclusive, você tava falando ali as coisas, eu tava ticando. 1, 2, 3. Tem que ter mais de 1 ou de 3 pra cima que a gente começa a ficar preocupado? Tem que ser 4 em 1 ano. Pior que é literal isso. Sério? Sério? Sim. Por pouco, tô bem. Eu só tenho 3, tá bom. Ainda bem. Ainda não comecei a vender as coisas de casa, tá tranquilo. Mas eu acho que bate muito na questão da pressão social do círculo que essa pessoa tá, sabe? Sim. Então, é um pedido e um aviso que, às vezes, assim, tu tem algum conhecido, seja familiar ou amigo que tá nessa situação, é muito fácil a gente dizer, pô, mas olha o que tu fez com a tua vida. Como é que tu não sabia disso? Como tu não percebeu que tu ia chegar ali, né, cara? Talvez essa pressão seja uma pior. Então, se tu gosta dessa pessoa, encaminha pra ajuda, sabe? Na legal mesmo, assim, Porque é clínico, né? Nossa psicóloga aqui presente já deixou muito claro como funciona. Então, assim, busque apoio e apoie essa pessoa. Não é apoiar dando dinheiro, por favor, pra jogar mais, tá? Por favor. Mas, assim, é algo que tem que ser tratado para essa pessoa ter chance de melhorar. Senão...
Realmente, né? Tem que procurar ali ajuda no psicólogo, enfim, ajuda num suporte, né? Até tava comentando mais cedo, né, do Centro de Valorização à Vida ali, né? Telefone 188. 188, né? Mas assim, realmente a gente tem que dar o suporte, né, para as pessoas e inclusive pra gente, né? Então assim, se vocês se perceberam, né, nessa situação, que nem eu, brincadeira, mas assim, se vocês se viram numa situação, acho que peça ajuda, sabe? Não espera o negócio desandar. Às vezes parece um tombinho, daí você fica, ai, mas eu vou contar pros outros, né? Não, cara, melhor ainda enquanto tá um tombinho do que, enfim, né? Porque nunca melhora sozinho, sem ajuda, então procure. Bom, eu acho que, né, finalzinho meio pesado, mas vamos necessário. Mas necessário, né? É um tema que pede isso. Muito feliz de receber a Ariane aqui, então peço para ela fazer o seu fechamento, falar um pouquinho da sua experiência. Gostou de estar aqui com a gente? É o primeiro podcast que eu participo. Eu agradeço demais o convite, assim, é sempre muito bom poder falar sobre psicologia e também ter várias discussões, né, além da visão da psicologia, até a visão do social, a visão da publicidade também, maravilhoso. Então, muito grata e muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente também. Passo a palavra agora para o Carlos E aí, não, Carlos? eu agradeço também. Agradeço estar aqui. Não, mas, cara, acho que foi muito legal e só mais uma vez reforçando a questão do acolhimento da pessoa aqui. Porque quem convive com viciado ou quem já sofreu com algum tipo de vício sabe que praticamente qualquer coisa no teu dia a dia pode se transformar num gatilho para te levar naquela atividade do vício, sabe? Então, acho que a questão principal é o acolhimento. Boa, é isso aí. E aí, Coleto? Então, para não fechar tão pesado, primeiro que a gente sabe que vício não tem cura, tem tratamento, mas o mais importante é que fui eu que falei mais, então podem comentar aí que fui eu e fechou nisso. Não tenho certeza, não. Pode conferir a minutagem aí, a gente vai marcar. Conferir, vamos ver. Eu acho que a Ariane estava ali, ó. Gente, então para encerrar, quero agradecê-los a todos, né? Principalmente a nossa querida convidada. Por favor, volte mais vezes aqui. Você sempre vai ser muito bem-vinda. E é isso, né, gente? Tomar cuidado com as bets, né? Ajudar nossas famílias, nossos parentes no que a gente puder. E estudar, né? Sempre pesquisar, sempre... Enfim, né? E procurar... Fórmulas mágicas ainda não existem. Infelizmente não. Inclusive, se vocês descobrirem, por favor, nos informe. Beleza? Obrigado aí. Até mais. Até a próxima. Até mais. Não esquece de curtir, compartilhar. E comentar e sugerir pautas. E é isso. Valeu. Valeu.